Olá, queridos irmãos e irmãs, paroquianos, pessoas que nos acompanham também. Semana passada nós fazíamos uma introdução do livro dos Salmos e hoje, propriamente, nós vamos começar então a rezar e a refletir sobre os Salmos. O Salmo escolhido para hoje é o Salmo 1º, e assim nós vamos dando sequência também a todos os Salmos. Então convido a nos colocarmos na presença do Senhor, para que compreendendo a gente reze os Salmos e Ele aqueça nosso coração. Transforme a nossa vida, fale a nossa existência e nos ajude a caminhar com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Também pedindo sobre nós as luzes do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Salmo 1º. Os dois caminhos. Feliz o homem que não vai no conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Deus, e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto aos rios, dá seu fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem-sucedido. Não são assim os ímpios, pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Sim, Senhor, conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Então, queridos irmãos e irmãs, iniciamos com o Salmo 1º. Qual que é, talvez, a preocupação deste Salmo que nós acabamos de rezar? A preocupação assim, o caminho, né, que nós vamos trilhar nesse Salmo é justamente o da felicidade. Ele começa com essa palavra, feliz. Feliz o homem. Então está aqui em jogo a preocupação do Salmo, é a felicidade do ser humano. Em outras palavras, poderíamos dizer, é tudo aquilo que toca a vida do ser humano. Tudo aquilo que o ser humano busca na vida. Ser feliz. Tudo aquilo que ele procura, que ele busca para levá-lo à felicidade. E durante a nossa conversa, durante a nossa oração, nós vamos responder 3 questões na nossa reflexão. Primeiro, onde está a felicidade? É possível alcançá-la? O que é a felicidade? Então, são esses 3 questionamentos que nós vamos tentar responder durante essa nossa oração. Este salmo, então, ele é capaz de trazer felicidade para a pessoa, trazer uma certa esperança de dias melhores, porque Deus se faz aliado na caminhada. Então tudo isso são sinais de que nós buscamos a felicidade, que a vida do ser humano é tendente à felicidade. Nós caminhamos buscando a felicidade. O tipo do salmo é este que inicia todo o saltério,
E é um salmo que é fruto do amadurecimento do ser humano. É o ser humano que vai, na sua caminhada, progredindo, amadurecendo lentamente dentro da história do povo. É um salmo que de fato traz sentido para a nossa vida, traz assim, ele vem carregado de doçura, de sentido de vida, na verdade, né? Então é um tempo de amadurecer. O tempo todo da ideia desse salmo é o amadurecimento do ser humano, da pessoa, para tocar a felicidade, para trazer sentido para a sua vida. Como está organizado o salmo? Isso é interessante para a gente poder entender um pouco mais a realidade do salmo, o que está por trás do salmo. Então, podemos dividir ele em dois momentos, no início, dos versículos 1º ao 3º, um momento, e o 4º versículo somente, um segundo momento. E depois disso nós temos a conclusão, que é os versículos 5º e 6º. O primeiro momento, então, que é do versículos 1º ao 3º, fala da felicidade do justo. Então, vamos prestar atenção mais uma vez no que diz esses versículos. Feliz o homem que não vai no conselho do ímpio, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Deus e a medita na sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto ao riacho. Dá seu fruto no tempo devido e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem-sucedido. Então nós temos aí, neste primeiro momento, a felicidade do justo. Inicia justamente dizendo isto, que o justo não faz. O que o justo não faz? O que ele não faz? Ele não vai no conselho dos ímpios. Ele não caminha com os pecadores. Ele não assenta na roda dos zombadores. Então isso é aquilo que o justo não faz. E a seguir, no versículo 2º, nós temos o que ele faz. O que então o justo ele deve fazer para continuar na caminhada, né, e procurando sentido para a sua vida? Seu prazer está na lei de Deus. E medita, né? Quer dizer, tira tempo para refletir, para fazer uma introspecção, para trazer para dentro do coração a sua lei, né? A lei de Deus. E medita isso dia e noite. O seu tempo todo é em dedicar-se à lei de Deus. E isso traz alegria, felicidade para o coração do justo. E no versículo 3º ele compara o justo como uma árvore cheia de vida. A Sagrada Escritura vai nos dizer que a árvore plantada junto ao riacho, que vai dar seu fruto no tempo devido e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem-sucedido. Então, para entendermos um pouco mais qual é essa comparação que ele faz da árvore, é bom a gente voltar ali em Jeremias 17:8, que é possivelmente retirado daqui, esta comparação vai nos dizer então o livro de Jeremias, né? Ele é como uma árvore plantada junto da água, que lança suas raízes para a corrente. Não teme quando chega o calor, suas folhagens permanecem verde. Em ano de seca, não se preocupa e não para de produzir frutos. Né? Interessante, então, essa comparação ao justo, né? Quer dizer que o justo, a sua vida, as coisas que ele faz, né? Procurando sempre esse caminho, é de fecundidade. Suas folhas nunca vão murchar porque sua raiz está plantada junto ao riacho, que vai beber da fonte, da vitalidade, a vida do justo. Então é interessante pensar isso, né? Uma árvore plantada junto ao riacho, nunca seca, mesmo no calor, mesmo no tempo da seca. Né? Ele produz os frutos, ele fecunda, dá vida, tem vida, né? Essa árvore plantada ao riacho.
E num segundo momento, nós temos ali então o versículo 4, que vai justamente nos falar do inverso do justo, que é o injustos, que são os ímpios. Então o que faz? Diz assim a Sagrada Escritura, o Salmo. Não são assim os ímpios, pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Então vejam, queridos irmãos, que os justos foram comparados a uma árvore fecunda, que não seca. Os ímpios, os injustos, são comparados à folha seca que o vento manda para longe. Na verdade, que o vento carrega. Então nós temos ali exatamente o oposto daquilo que é o justo. O que é a palha seca? É interessante nós voltarmos um pouquinho também a pensar naquela época como eles faziam e cultivavam, e como trabalhavam o campo e fazia acontecer toda a lavoura, né? É bom recordar o que os camponeses, então, daquela época, naquele tempo, eles faziam para entendermos um pouquinho essa folha seca, né, que o vento carrega. Então, para debulhar os cereais, eles preparavam a eira. O que é a eira? A eira é um tipo de chão batido ou de cimento em que se colocava ali os cereais, né, para serem debulhados e batendo com o mangual. O que é o mangual? É um pedaço de pau comprido, fino, então que se batia nos cereais até aparecer os grãos. Retirando a palha grossa de cima, tira também os grãos, que depois começa ali a fazer com que o vento toque aquilo que não pertence ao grão, né? Aquilo que é a palha seca, aquilo que são aquele pó. Interessante notarmos que quando o Salmo ele usa palha seca como o vento dispersa, é justamente aquele pó que fica por baixo do grão, que quando é tocado, para soprado e o vento bate para limpar o grão, é aquele pó que se vai. Para mostrar como são os ímpios, né? Eles perecem, o vento toca, né? Nada deles permanece, porque a vida deles é fazer maldade, é caminhar na iniquidade, é fazer sempre o mal. Então nós podemos notar ali, queridos irmãos, um contraste incrível entre uma árvore fecunda, de vida, raiz na água ali, bebe da fonte, e da palha seca, daquele pó que se vai, né? Assim são os injustos. Desaparecem como a palha. E por fim, nós temos a conclusão do Salmo, que é o versículo 5º e 6º, que vem justamente dar uma certa sentença, mas uma sentença assim sem uma apelação. E por quê? Aqui que agora aparece a presença de Deus. Aí que entra Deus em ação. Porque Deus, como nós dizíamos no vídeo passado, Ele é aliado dos justos. Ele é aliado do povo. Ao passo que o caminho dos injustos perece. Então ali está certa sentença que diz assim para nós: por isso os ímpios não ficarão em pé no julgamento. Quer dizer, nem os pecadores no conselho dos justos. Aí no 6º aparece: sim, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Então nós podemos aqui ter certeza da presença de Deus na vida daqueles que se encontram no caminho da verdade, né, no caminho da justiça, que luta, que na verdade grita e briga para poder defender uma causa justa, né? Diferentemente daqueles que só querem viver na injustiça, né? São ímpios, que querem ver as pessoas caírem, né? Pensam só em si mesmos e trabalham matutando para isso,
para cada vez mais pisar, né, e trazer os benefícios para si mesmos, né? Então é importante a gente refletir um pouquinho de como surgiu o Salmo, de tudo isso que nós já dizemos, refletimos, rezamos. Como é que surgiu esse Salmo? O que estava por trás disso tudo, né? Nós vamos perceber que ao longo de todos os Salmos, e eu disse isso na outra reflexão minha, que os Salmos, eles são um tipo de conflito, que tem por base ali, de fundo, sempre um conflito. E aqui nós vamos perceber que é um conflito entre os justos e os injustos, né? O justo é feliz por não participar, né, da vida dos injustos, e os injustos, eles perecem pela sua maldade, pela sua mentira e etc. Porém, a impressão que nós temos, pelo menos no início do Salmo, é que o justo ele está sozinho, né? Tem essa certa impressão, né, que ele está sozinho, que não tem ninguém com ele, até Deus não está com ele, mas no final do Salmo nós vemos que há uma assembleia dos justos. Então ele não está sozinho. Mas nós temos uma certa dramaticidade justamente para nos colocar no meio do Salmo, nos inserir no meio do Salmo. Parece que o justo, né, aqui, ele até talvez se deixa levar por uma certa tentação dos injustos, né? O justo, ele sofre assédio, ele é cercado, né, zombado, há uma zombaria com ele, né? Então há talvez ali uma certa tentação de passar para o outro lado, né? Se deixa levar a essa impressão. Isso acontece conosco, né? O mal muitas vezes ele é tão assim perspicaz, né, que ele chega quase a nos levar junto, né? Por isso a importância de ficarmos sempre espertos, né, atentos, né, às ciladas do mal, às ciladas do inimigo. Por isso, os justos, o que o justo não deve fazer? Aqui nós temos 3 verbos que nós precisamos sempre estar atentos para a gente não se deixar levar pelas tentações do mal, né? Sempre há caminhos, vários caminhos, né? A gente sabe que o caminho certo é esse, mas se a gente entra por outros caminhos, por outras veredas, que mais fáceis até, não tortuosos, perigosos, né, a gente se corrompe, né? Então, 3 verbos que o Salmo nos lembra que o justo não deve fazer para não cair na tentação. Qual que é o primeiro verbo? Ir. Então, nós não devemos ir ao conselho dos ímpios, dos maus, né, dos malvados. Não devemos ir ao encontro desses que, na verdade, querem nos tirar a paz, querem nos fazer perder, perecer. Não devemos ir. Então, o justo, ele não vai ao conselho dos ímpios. Segundo verbo, parar. Se a gente parar, a gente vai acabar dando ouvidos, né? Então, a gente tem que passar adiante, né? Nunca parar. Nunca parar no caminho dos pecadores, desses que querem nos tirar muitas vezes a paz. Se a gente para, vai haver algum momento em que o diálogo pode nos fazer ir na direção oposta. E o terceiro verbo, assentar. Nunca devemos assentar na roda dos zombadores, na roda dos perversos, né? Não devemos assentar para dialogar com ninguém. Devemos dialogar sim com Deus. Ele vai nos dar força para a gente combater as ciladas desses que querem nos destruir. E como aconteceu, né, ou estaria acontecendo no tempo que surgiu, o que estaria acontecendo no tempo que surgiu esse Salmo primeiro, né? O criador do Salmo primeiro, né? Provavelmente então um conflito de terras. Nós vemos muito isso hoje ainda, como nós costumamos dizer, um conflito de cidade e campo. Então, quando foi talvez escrito o Salmo, o criador do Salmo provavelmente estava ligado, né, a essa luta de camponeses com as autoridades, com os maiorais, né? Estava ali lutando, clamando a Deus para que, na verdade, libertasse daqueles que só querem o mal, daqueles que não querem a dignidade da pessoa, né? A exploração dos grandes aos pequenos, dos gananciosos, né, que só querem para si e não dão, na verdade, o necessário para as pessoas. Então ali está o pano de fundo deste salmo.
Aí nós perguntamos, né? Onde está Deus? Qual o rosto de Deus dentro deste salmo? Né? Como ver, diante de tudo isso que acabamos de refletir, o rosto de Deus? Uma hora parece que Ele está longe, mas nós podemos com toda certeza acreditar. Deus está perto. Deus é aliado do seu povo. Deus caminha com o seu povo. Deus dá esperança para o seu povo. E a esperança não decepciona. Então o rosto de Deus, queridos irmãos, é isso. O rosto de Deus, como é aliado do povo, é um Deus da aliança. Ele selou uma aliança com o seu povo e ele cumpre a sua aliança. Ele é fiel ao seu povo. Ele é cumpridor da justiça. Deus muitas vezes age na vida dos justos como instrumento. Deus age na vida deles para lutar, para defender um povo. E nesta luta, a ser esperança na angústia, nós vemos o rosto de Deus. Nestes irmãos sofredores que querem, suplicam a Deus e combatem e lutam para ter os seus direitos garantidos. No Novo Testamento, Jesus é prova da justiça no meio do povo. É cumpridor de toda a justiça. E ele vem para ou para praticar a nova justiça. E vem chamar todos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, ele veio para libertar, não veio para aprisionar, não veio para fechar dentro do coração humano mesquinho, ganancioso, né? Ele veio para libertar aqueles que estão oprimidos, que estão escravizados. Né? Então, diante da luta do povo, que deseja caminhar na justiça, Deus vem para libertá-los e fazer perecer os injustos, os ímpios. Então, esse, queridos irmãos e irmãs, é o Salmo 1. O Salmo 1 é aquele que introduz, que abre, com maestria, com solenidade, o saltério. E vai nos dizer alguns personagens da importância desse salmo para abrir o saltério. Orígenes vai dizer que melhor começo do saltério que essa profecia de louvor do homem perfeito em sua relação com o Senhor. Basílio vai dizer que o Salmo 1 é a base que sustenta todo o edifício do saltério. Hipólito vai dizer que magnífico salmo para começar o saltério. Expressa a esperança da felicidade, da ameaça de juízo, a promessa de incorporação ao mistério de Deus. Então, o salmo que abre, na verdade, o coração do homem para a felicidade. A busca do homem é ser feliz, é dar sentido para a sua vida. Nada melhor que o Salmo 1 a iniciar feliz o homem que caminha com Deus, que está lado a lado com Deus, partilhando com Deus as suas angústias, as suas tristezas, as suas esperanças e alegrias. E Deus continua a ser fiel, tornando-se aliado do homem. Convido você, querido irmão, querida irmã, a rezarmos esse salmo neste momento, a pensarmos, se possível, fechar seus olhos nesse momento, dar ouvidos ao coração, deixar que o coração vai rezando esse salmo. Então, quando estamos à procura da felicidade, precisamos rever o rumo da nossa vida, ou queremos recuperar o sentido da existência. Que o nosso coração possa sempre procurar a felicidade em Deus. E para isso nós somos chamados a caminhar como os justos. Ou quando sonhamos com uma sociedade justa, ou temos a sensação de que a justiça desapareceu, nós devemos ter sempre a esperança em nosso coração, de que dias melhores, momentos melhores virão. Deus não desampara aqueles que confiam nele, que entregam sua vida a ele. Então, sonhar com a felicidade. Sonhar é ter o coração aberto para que as coisas aconteçam. Sonhar com Deus, sonhar com os homens, sonhar com o mundo. Sonhar com o mundo justo para todos. Ou quando nós pedimos solidariedade
com aqueles que lutam por terra, por seus direitos garantidos, por um teto, por um lugar onde reinclinar a cabeça e ter a consciência tranquila de dormir em paz. O Salmo vem justamente nos animar para isso, para caminharmos com Deus e lutar em favor daqueles que necessitam. Ou quando nós necessitamos sempre de sentir Deus que não nos abandona. Por mais que pareça estar distante, Ele não está. Nós é que nos distanciamos dele. Deus está sempre ao lado daqueles que se abrem para caminhar com Ele. Ele é nosso companheiro fiel. Ele é aquele que, na hora das dificuldades, é que está junto conosco. Por mais que as pessoas vão, podemos sempre sentir Deus que fala o nosso coração. Então que este salmo, queridos irmãos e irmãs, possa tocar o nosso coração, nos abrindo ainda mais ao coração de Deus. Os nossos ouvidos, os nossos olhos, para contemplarmos que em Deus há a felicidade plena. Há dificuldades, com toda certeza. Deus não nos prometeu um mar de rosas, mas Ele nos prometeu a força de continuar caminhando. E se com Ele nós caminhamos, nós praticamos a justiça, e isso é a felicidade. Fazer o bem enquanto aqui nos é dado viver. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até breve, então. Deus abençoe e os proteja sempre.